Agora foi. Ai, gente. Acertando aqui para vocês, tá, pessoal? Vamos lá! Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos! Então, vamos começar aqui mais uma live de aquecimento. Então, se você ainda não está inscrito, vai no link da bio ou no link desse vídeo aqui para se inscrever e não perder essa oportunidade. Por quê? Para você que acha que só porque está numa comunidade, ou porque você é um projetinho pequeno, ou até mesmo você não sabe nem como captar recurso, este evento é para você. Porque, como eu disse, eu vou estar ali te mostrando o passo a passo para você captar R$5.000 por mês na sua ONG. E link na bio se você ainda não está inscrito. Não perca essa oportunidade aí de estar aí conseguindo R$5.000 por mês para fazer o verdadeiro impacto social através da sua ONG. Vamos começar a nossa live de hoje com o tema: o que fazer para ter doadores recorrentes na ONG? É isso aí. O que fazer para ter doadores recorrentes na ONG? Mas antes da gente começar a falar realmente esse passo a passo para que você tenha doadores recorrentes na ONG, vamos entender o que é um doador recorrente, né? Porque não adianta só falar o que é doador recorrente. E para você que não sabe o que é doador recorrente, eu já digo para você que é um indivíduo ou uma empresa. Pode ser um CPF ou um CNPJ que vai estar dando doações recorrentes ou regularmente para a organização. E essas doações podem ser né, em tempos determinados, como, por exemplo, pode ser um doador mensal, todo mês ele vai dando um valor para você, pode ser um doador bimestral, trimestral, anual, mas você sabe que esta pessoa vai estar dando um recurso para organização. Como eu disse, pessoa, porque pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Mas, claro, nunca esqueça que por trás de uma empresa, um CNPJ, existe um CPF. Então, é muito importante que deixa eu só fechar aqui. Qualquer forma de captação de recursos que você vai utilizar dentro da sua organização, você vai estar utilizando pessoas. Vão ter pessoas ali interessadas para entender sobre o seu projeto social. Então, como eu disse, um doador recorrente é uma pessoa, tá? Ou uma empresa que vai estar dando regularmente para a sua organização. Podendo ser mensalmente, bimestralmente, semestralmente, trimestralmente, anualmente. Isso quer dizer que você sabe que aquele valor daquele indivíduo vai estar chegando naquele período para a sua organização. Tá? Então, só para a gente entender. E aí, muitas pessoas ficam na dúvida, mas Débora, mas se a pessoa me dá de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, em 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano, ou que a pessoa me dá uma vez ao ano, não seria um doador pontual? Não. Não, não, não. O que é um doador pontual e o que é um doador recorrente? Então, vamos lá. O doador pontual ou doador esporádico é aquela pessoa, tá? Só para vocês entenderem, que ela vai estar dando pontualmente para a sua organização. Não é regular. Isso quer dizer que geralmente essa pessoa ela não tem responsabilidade nenhuma com a organização. Ela está ali quando você, tá, faz uma campanha, ou você faz um evento, ou você faz um apelo, e aí essa pessoa vai lá e doa para sua organização. Então, por exemplo, eu tenho a Joana, tá? Nome de uma pessoa lá que doa para o teu projeto social. A Joana participa de todos os nossos eventos. Aí ela vai no bingo, ela vai no bazar, ela vai no brechó, ela vai nos almoços. Então, ela não é uma doadora? Não. O que eu estou dizendo por que não? Ela é um doador recorrente, tá? No sentido, não, ela é um doador esporádico, porque qualquer pessoa que doa para o seu projeto social ou participa de um evento da sua organização, ela é uma doadora. Então, quando eu falo que ela participa de um evento, ela participa de uma campanha, ela participa de uma campanha, de um pedido que você fez ali por causa de uma emergência, ela é uma doadora, porém ela só está indo até você com interesse próprio ou porque você fez o apelo que ela desse para a organização. Quando eu digo bingo, bazar, brechó, almoço, corrida, eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando algo com você. Não que o doador recorrente não seja a mesma coisa. Mas olha só, quando eu falo compre um almoço, gente, vem comprar aqui a cartela do bingo, vem comprar aqui, fazer um domingo maravilhoso, um almoço maravilhoso de sábado. Eu estou dizendo o quê? A pessoa que está indo ali comprar
tá? O ingresso para participar do bingo, o almoço, ele está indo o quê? Porque ele quer ganhar. Eu vou lá pagar 15 reais porque eu quero almoçar. Eu vou lá pagar 25, 30 reais na cartela do bingo porque eu tenho vontade de ganhar o primeiro prêmio. Então, quando eu falo deste doador, ele vai no interesse de que eu vou porque eu quero alguma coisa, tá? E quando você me pede. E não é interesse, ela me pediu, eu vou no interesse. Não, mas no sentido de, cara, tá acontecendo uma catástrofe. Tá tudo ruim, a situação tá perigosa. Pô, aí a pessoa vai lá, no senso comum, na empatia, e fala, poxa, eu preciso ajudar. Mas ela não chega e fala assim, toma aqui 2 reais todo dia. Ela não chega para o teu projeto e fala aqui, toma aqui 10 reais todo mês. Ela não faz isso. Ela só vai através dos eventos que ela quer participar, então ela vai pagar para isso, ou ela vai na ação que você faz o pedido. Gente, eu preciso de alimento. Aí ela vai lá e fala, pô, ela precisa, então eu vou lá dar o alimento para ela. Ah, ela precisa de tal coisa, então eu vou lá entregar para ela. Porque você fez a ação de pedir. Então, este é o doador esporádico. Você pede e ele te dá, tá? Já o doador recorrente, o que acontece? O doador recorrente, ele é regular. Ele tá ali num intervalo definido, que ele falou que vai ser todo mês, que vai ser em 2 meses, que vai ser em 3 meses, que vai ser em 4 meses, que vai ser 2 vezes ao ano, que vai ser uma vez ao ano. Ele se comprometeu com você, organização, tá? Com você, pessoa, presidente, e disse, olha só, fulano de tal, presidente da instituição tal, eu estou me comprometendo a doar 10 reais todo mês. Então, você vai ter 10 reais de mim todo mês. Você vai ter 500 reais 2 vezes ao ano. Então, você vai ter 1.000 reais de mim todo ano. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Ok? Então, tem um comprometimento. Ele afirmou com você que ele iria te dar este valor. E isso quer dizer o quê? Que você conta com este valor. Além de que esse relacionamento dessa pessoa com você, instituição, e como eu falo, você instituição é você também como indivíduo, você é o presidente, você é o idealizador, você é o fundador, você é o gerente administrativo, não sei. Mas no momento que você chamou esta pessoa para ser doador recorrente, você assumiu também um compromisso com ela. De falar, olha, fulaninho, muito obrigada por você doar nesse período aqui para o projeto. De 2, todo mês, de 2, de 3, 4, 5, 4 meses, não sei, 2 vezes eu amo. Você também se comprometeu com ele de quê? Eu vou estar aqui realmente utilizando o seu recurso da forma correta. Eu vou estar também dizendo para você o que está acontecendo no projeto social, mesmo que não seja uma doação todo mês. Eu vou estar aqui realmente assumindo de que eu vou fazer uma transformação social através do seu recurso. Você também se comprometeu com ele, dizendo que você vai utilizar esse recurso, o qual ele está te dando regularmente, em períodos já definidos entre vocês dois, de que você vai assumir essa responsabilidade de estar utilizando esse recurso da maneira certa. Então, quando eu falo do doador recorrente, é um contrato entre duas pessoas, entre duas organizações, entre uma pessoa e uma organização, no sentido de que é uma responsabilidade, é um comprometimento entre os dois. Toma aqui o recurso e eu vou utilizar esse recurso da forma correta. Ponto. E aí, o que eu estou dizendo com isso? Essa nossa união, esse nosso relacionamento vai ser uma coisa que eu acredito e eu digo para você que tem que ser duradoura. Por quê? Porque se você já assumiu um compromisso, você já conseguiu uma pessoa que vai estar ali ajudando você, cara, agora tu não pode perder mais essa pessoa. Então, eu quero que você faça um casamento com esta pessoa. De que o que tem que ser, o que é preciso para um casamento durar? Pense assim, o que é preciso para um casamento durar? Seu casamento está durando aí? Está casado? Tu está namorando? O que você está fazendo para que esse relacionamento continue? É a mesma coisa que você tem que pensar com o teu doador. Se ele já chegou, já entrou, já falou, vou doar, nesse período aqui, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, se ele já assumir esse compromisso com você, cara, agora vamos fechar esse compromisso e vamos virar eterno. Só que aí você tem que também fazer algumas coisas para que esse compromisso tenha constância e não pare, tá? Então é importante você entender isso, que o meu compromisso com o meu doador recorrente é muito maior do que meu compromisso com um doador esporádico. Porque, como eu disse, ele vai com o interesse de querer alguma coisa. Não que o meu doador recorrente não tenha. Ele fala o quê? Vamos ficar juntos, eu vou doar para você, mas eu quero também resultados
do que aquilo que você me prometeu que é fazer impacto social, que é mudar a vida de pessoas. Então, eu estou te dando meu recurso, meu dinheiro, porque eu estou investindo realmente na sua transformação. Então, quando eu falo da sua transformação, é por quê? Porque eu falo que o doador recorrente, ou qualquer outro doador, ele é investidor da transformação. E você que está aí é esse investidor também. Porque ele fala assim, eu até brinco com as pessoas, você, projeto social, você, gestor, é jardineiro. É jardineiro, cara. Você está ali podando, você está ali moldando, você está ali plantando vidas. E isso, quando eu falo vidas, você está mudando vidas. E você está junto com essas pessoas que são os doadores, que são os investidores sociais, que são os investidores da transformação, para que o mundo fique melhor. Mas você que tem que ser o jardineiro lá, que vai ter que estar utilizando esse recurso certo, porque você é a cabeça da história. Entendeu a ideia? Você é a mãozinha do jardineiro lá que está usando o quê? O adubo de um investidor social. Que vai estar usando o quê? A aguinha do investidor social. Que vai estar usando o quê? Lá, os nutrientes, né? Que tem várias coisas agora para plantinha, do investidor social. Então, o investidor social ele vai te dar equipamentos, estrutura, para que você, jardineiro, faça as plantas florirem. Essa é a ideia aqui, ó. Então, você tem que ser o jardineiro. Você tem que ter lá o dedo verde. Eu não quero que tu seja a praga. Que a praga é a galera do projeto social que está fazendo um projeto meia boca, que não sabe o que está fazendo, está achando que está mudando o mundo, mas está ali fazendo meia boca de que não está fazendo o trabalho certo, que está meio fazendo o trabalho meia bomba. A galera lá da praga. E a praga que eu estou dizendo não é praga de matar, não, mas é praga no sentido de quê? Que o cara é jardineiro do dedinho podre, tadinho. De que ele tá dedinho podre? Porque não tem conhecimento. Você é o cara do dedinho verde, realmente. Os dedinhos verdes, todos são dedinho verde. Só que tem a praga lá que o cara não consegue fazer um jardim maneiro, porque o cara não tá sabendo direito e tem um jardineiro maneiraço. Eu quero que tu seja o jardineiro maneiraço. Entendeu a ideia? Junto com os investidores sociais, que são os doadores. E essa é a ideia aqui, ó. Todos são investidores, todos são doadores, mas eu quero que você realmente pense de que o trabalho com o investidor social, né, lá, com o investidor da transformação, que é o seu doador recorrente, que vai estar ali te dando um recurso mensalmente ou trimestralmente, como ele fez lá o compromisso com você, mas o trabalho dele é maior. O seu trabalho com ele é muito mais trabalhoso. Porque vocês têm que manter um relacionamento de que esta pessoa ela tem que falar, pô, legal, eu acredito no projeto, legal, o projeto está fazendo a diferença, para que ele continue bancando o projeto. Entendeu a ideia? Então pensa nisso. O investidor, o doador recorrente, é o cara que vai estar investindo pessoalmente, pontualmente lá para o teu projeto. Todo investindo pontualmente, não, investindo recorrentemente com o teu projeto. Do jeito que ele se comprometeu, de 2 em 2 meses, todo mês, de 4 em 4, 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano. Ele se comprometeu de que ele vai fazer isso. O doador pontual, ele não se comprometeu com nada. Ele pode ir no evento, ele pode não ir, ele pode participar da campanha, ele pode não participar. Ele não assumiu nada com você. Você falou, vai acontecer. Se ele quiser ir, vai. Se não quiser ir, não vai. É assim. Diferente do doador recorrente, que você vai ali falar com ele e fala, não, estou realmente muito afim de ajudar você. E eu não preciso de um almoço, não preciso de um jantar, eu não preciso de uma rifa. Eu quero ajudar porque eu acredito que o teu projeto está fazendo bem. E eu acredito que você está fazendo a diferença. E eu entendo o que você está fazendo. É isso que o nosso investidor recorrente está fazendo. E é isso que você tem que fazer com que ele permaneça na ONG. Porque ele permanecer no projeto é muito mais positivo para você. Legal? Então, só para vocês entenderem aqui o que é doador recorrente e o que é doador pontual. Ok? E aí vem, tá, Débora, tô entendendo. Mas por que doadores recorrentes são importantes para a ONG? Porque assim, eu entendi que você falou que é bom, porque eu sei que quanto dinheiro tá chegando, esse tipo de coisa. E gente. Realmente ter doadores recorrentes. Eu vou falar 3 coisas aqui para você, só para abrir a tua mente. Porque a gente pensa muito em dinheiro. Eu penso em dinheiro para pagar luz, eu penso em dinheiro para pagar água, eu penso em dinheiro para pagar aluguel. Então, vamos pensar no dinheiro, tá? Então, vou te passar 3 coisas aqui, ó, em relação a dinheiro. Quando eu falo de doador recorrente, eu falo para você o quê? Que você sabe o que, primeiramente? De que o recurso vai chegar. Então, se eu sei que eu tenho pessoas que estão doando,
e eu sei praticamente quanto que deve chegar todo mês, eu tenho uma estabilidade financeira. Por quê? Gente, porque o doador, ele já está certo de que ele vai te doar tal valor. Então, assim, nem que ele vai te doar. Exemplo que eu posso te dar aqui, para a gente ficar com uma claridade, assim, na nossa mente. Mundo real e mundo paralelo. O que é o mundo real? O mundo real é o mundo da gente, que a gente vive. Tu é professor, vou botar nem professor, você tem seu emprego, você tem sua esposa, o seu esposo, você tem filhos, você não tem filhos criança, tem filhos pet, você tem sua casa, você tem que pagar suas contas, você tem faculdade, pós-graduação, doutorado, é tua vida do dia a dia. Esse é o mundo real. E tem um mundo paralelo, que é o mundo projeto social, que é o quê? A gente acredita que tem que ser tudo lindo. Gente, a gente está fazendo a diferença. A gente está mudando vidas. A gente está transformando uma sociedade. Mais do que justo as pessoas estarem contribuindo. É assim que a gente acredita, tá? Então, a gente acredita que a gente é a cereja do bolo. Só que não que a gente não seja a cereja do bolo, tá? A gente é a cereja do bolo, a organização. Porém, não adianta ela ser a cereja do bolo se as pessoas não sabem que você é a cereja do bolo. As pessoas estão vendo lá um monte de coisa em cima do bolo, tá? Um monte de coisa, tá lá jujuba, pirulito, tá lá. Vou botar numa mesa, tá? A mesa tá lá coberta de coisa, tem um monte de coisa espalhada. E aí você tá lá no meio. Eu tô aqui no meio, galera. E aí você acha que você, pô, eu tô no meio de todo mundo, eu não tinha que ser a cereja do bolo, eu não tinha que ser diferenciada. Assim é o que a gente pensa no projeto social. Mas, na verdade, a gente está no meio do mundão todo mundo, a gente está no mundo real. Ninguém é cereja do bolo. Ninguém é cereja do bolo. A gente tem que ser a cereja do bolo no sentido de que a gente tem que mostrar para o outro o quanto a gente é importante, o quanto que a gente pode ser a cereja do bolo. A pessoa tem que ver que nós somos a cereja do bolo, porque a gente está, na verdade, no meio de todo mundo. No meio de todo mundo. Essa é a questão. Então, quando eu falo do doador recorrente, eu digo para você o quê? Que quando você... Aí, quando voltando no mundo real, tá? Aqui do que a gente está falando do dinheiro. Quando você consegue entender no mundo real que você tem luz, água, aluguel para pagar, o que você faz no mundo real? Você vai trabalhar. Pô, como uma pessoa consciente, como um ser humano, você fala assim, caraca, casei, eu tenho filho, eu tenho meus sonhos, eu quero viajar, então eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então você começa a trabalhar. Você tem que trabalhar para você bancar a sua casa. Olha só, bancar minha casa. Aí eu faço o quê? Eu sei quanto eu recebo. Eu sei o meu salário. E aí, quando eu sei o meu salário, eu consigo me planejar. Não é verdade? Eu consigo me planejar. Porque eu sei que eu tenho R$ 1.000 para pagar luz, água, telefone, aluguel. Eu já consigo entender isso. E essa é a questão aqui quando eu falo que você tem um doador recorrente. O doador recorrente é como se fosse o teu salário na sua vida, no teu mundo real. Essas pessoas, elas vão estar ali consciente, não que elas estejam, elas não, mas para você, você tem que entender o quê? Que esses doadores recorrentes é como se fosse o seu pagamento no começo do mês, no mundo real. O que é isso? Você acaba se planejando em cima deste recurso dessas pessoas. Então, por exemplo, se hoje eu tenho R$ 1.500 de doação mensal, eu falo, pô, R$ 1.500, eu não posso ultrapassar de R$ 1.500. Ou eu tenho certeza que esses R$ 1.500 vão entrar e eu consigo pagar o aluguel do projeto. E olha só, é isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Essa é a ideia. Se eu tenho doadores recorrentes, eu começo a ter a estabilidade financeira. No sentido de que eu não vou precisar me matar, eu não vou precisar tirar dinheiro do meu bolso para pagar aluguel, porque eu sei que tem dinheiro para pagar aluguel que essas pessoas dão para o projeto. Entendeu a ideia? Então eu já consigo me organizar com este recurso que vai chegar com certeza. Mas já vou colocar aqui para você um adendo. O que é um adendo? Quando você tem doador recorrente, nem sempre vai doar todo mês. Então, assim, às vezes acontece um problema, a pessoa deixa de doar esse mês e aí faz 2 pagamentos no mês seguinte. Ou a pessoa deixa de doar esse mês e só vai te pagar no próximo mês e só vai dar a doação referente àquele mês. Então, às vezes, a gente tem essas questões. Então, por exemplo, contando com todos os doadores recorrentes, tá? A gente consegue faturar R$ 1.500 todo mês, ok? Porém, todavia, nem todo mundo paga às vezes todo mês. Então, certo
mensalmente eu tenho aí R$ 1.200. A gente não desce de R$ 1.200, é sempre 1.200, 1.200, 1.200, às vezes meio 1.300, às vezes 1.300, 400, mas nunca desceu de 1.200. Então eu posso dizer assim que todo mês realmente eu tenho R$ 1.100. Mas, Débora, nunca caiu de 1.200. É bom a gente deixar um limitezinho, tá? Então, R$ 1.100. Eu tenho certeza que todo mês eu tenho R$ 1.100. Se entrou 1.500, 1.700, ótimo. Mas eu não posso, não pode ser menos de R$ 1.100. Por quê? Porque R$ 1.000 é do aluguel. Só sobra R$ 100 por projeto. E aí eu tenho que pagar luz, água, telefone, tem tudo isso. Mas o aluguel já é garantido. Eu não preciso realmente tirar R$ 1 do meu bolso ou pensar em outras coisas, porque R$ 1.000 já está certo que a gente consegue pagar aluguel. Então, os doadores recorrentes, eles já arcam com o aluguel da instituição. Ah, mas e todo o resto? Normalmente o projeto funciona, a gente tem que pagar R$ 3.500 todo mês. Filhão, você vai fazer as outras coisas. Mas pelo menos R$ 1.500, e R$ 1.100 já é certo entrar pelos doadores recorrentes, que já está o dinheiro direcionado para o nosso aluguel. Então, o primeiro ponto aqui da importância de ter um doador recorrente é porque eu já tenho a estabilidade financeira. Por isso que eu falo para as pessoas, cara, ter doadores mensais, o que é muito importante para o projeto social, é muito, 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 muito. Por quê? Porque você não fica mais dependendo de praticamente de ninguém. Se o doador mensal, ele vai estar lá porque ele se comprometeu com você. Mesmo quando eu disse aqui, mas a gente pode receber R$ 1.500 todo mês, mas às vezes uma pessoa não paga, a outra também não paga, e no mês seguinte ela paga, e aí às vezes já vi fulano aqui no final do ano, a gente contabiliza tudo, fulaninha aqui deixou de doar 2 vezes. Então a gente não recebeu 12 meses, a gente recebeu 10 vezes. Ok, e se eu não te doasse nada? Você tem que cativar essa pessoa para ela te doar realmente todo mês. Mas acontece às vezes que ela não vai te dar igual como qualquer um. Por isso que eu falo, gente, dezembro e janeiro praticamente é um mês que as pessoas às vezes, tá? Às vezes, janeiro é certo. Janeiro é certo. Acredito que vou contar aqui. Janeiro é péssimo para receber doações. Porque janeiro, praticamente janeiro e fevereiro, as pessoas estão pagando PVA, IPTU, férias de criança, comprando material escolar e matrícula. Cara, janeiro e fevereiro é uma queda imensa de doação para as ONGs. Por quê? Por causa desse problema. As pessoas, gastaram praticamente tudo em dezembro, compraram roupa nova, viajaram, fizeram um monte de coisa em dezembro. 13º, então elas fizeram um monte de coisa. Chegou janeiro, o pessoal está sem dinheiro. O pessoal tem que pagar suas contas, o PTU, IPVA, tem que matricular as crianças na escola, tem que comprar material escolar. Acontece o que? A nossa doação diminui. E isso acontece normalmente. As doações mensais, os doadores recorrentes também, cara, as pessoas deixam de pagar assim 30%, 40% de queda, porque as pessoas não pagam. Por quê? Porque elas estão pensando na realidade delas. Aí no mês de fevereiro, às vezes acontece isso que o pessoal está pensando no carnaval, tem que juntar dinheiro para desfilar, tem que juntar dinheiro para viajar, mas março a coisa já começa a voltar ao normal, os doadores já começam a ficar mais livres, já não precisam pagar, já pagaram todas as suas contas, aí começa a retornar realmente as doações. Mas janeiro e fevereiro é um mês péssimo para captar recurso. É um mês péssimo para receber doação mensal. Tem as pessoas realmente que estão lá firme e forte, mas tem pessoas que vão dar. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Pensar com antecedência, entender o que está acontecendo, entender se realmente é assim. E aí vem nosso segundo ponto aqui, que é a questão do planejamento a longo prazo. Por quê? Porque se eu já estou com pessoas doando mensalmente para o meu projeto, eu posso pensar amanhã. É o que a gente acontece aqui, que eu falei para vocês o quê? Cara, todo mês de janeiro e fevereiro é pouca doação. Mas eu sei que outubro, novembro e dezembro, a instituição recebe recurso, porque o pessoal tem 13º, primeira parcela, o pessoal tem segunda parcela. As pessoas estão super gratas porque o ano passou, foram tudo bem, estavam empregadas, tiveram filho, estão limpando o guarda-roupa. Então, final de ano, novembro e dezembro, é uma época maravilhosa para captar recurso. Aí você faz o quê? Você faz o seu planejamento a longo prazo. Por quê? Porque você sabe que janeiro e fevereiro você ganha pouco recurso. Então, você capta muito entre novembro e dezembro para cobrir as despesas de janeiro e fevereiro. E os doadores recorrentes acabam fazendo isso, porque eles fazem o quê? Final de ano, vamos dar um pouquinho mais de doação para esse projeto social. Em vez de eu dar R$ 10, eu vou dar 20 ou 50.
você já está se planejando para frente e ele praticamente também. Porque ele sabe muitas das vezes que ele não vai te dar recurso no mês de janeiro e fevereiro. E essa é a questão do doador recorrente, da importância dele. Que você mesmo já consegue se organizar a longo prazo. Você sabe que aquela pessoa está te dando recurso, você pensa o quê? Pô, consigo pagar aluguel, legal, eu vou pagar aluguel durante vários meses, eu não vai deixar de ter recurso para pagar aluguel, porque eu sei que este aluguel vai ser pago. Eu entendo que se eu conseguir mais doadores, eu consigo fazer o quê? Fazer uma determinada atividade. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou me organizando mais para frente. Essa é a importância de ter doadores recorrentes. Terceira coisa aqui, nosso impacto, a questão sustentável. Gente, quando eu penso assim, eu consigo manter todos os programas, eu consigo ter resultados melhores, a comunidade consegue ser mais observadora e melhor atendida. Tudo isso tem a ver com doadores recorrentes. Porque, como eu falei, quando vem um doador pontual, as campanhas você pode receber 50, como você pode receber 500. Mas se o doador mensal está ali, você sabe a média de que quanto de recurso você vai receber todo mês. Como eu disse, se todo mundo pagar com certeza, se fosse certinho, R$ 1.500. Mas como às vezes as pessoas não pagam um mês, aí pagam no outro mês, às vezes elas deixam de pagar e pagam 3 meses depois tudo junto, a gente sabe que é um comprometimento delas, tá? Mas a gente não pode obrigá-las a falar, ó, fulaninho, você tá com a mensalidade aqui de doação atrasada, você não vai doar, não? Eu não posso falar isso para ele, porque ele tem o quê? Ele tá fazendo de bom grado. Ele tá fazendo porque ele quer mudar a vida das pessoas, ele quer também ser um investidor social. Só que a questão de tudo, para que ele continue fazendo isso, de que ele entenda que ele tá fazendo a diferença, você tem que incentivar também alguma coisa e mostrar para ele, cara, tá acontecendo, hein, filhão? Não esquece que tu é doador mensal, isso aqui tá acontecendo, pode fazer. Tem que rolar isso. Não tem como você falar assim, pô, legal, show, tá doando. Nunca mais falo contigo. Como eu disse, é casamento. Casamento. Casamento não é você passou, namorou, beijou, aí casou, vai ficar lindo. Não vai, gente, que não é assim. É estressante, é chato, tem cobrança. Mas aí você o quê? A gente vai começar, ó, moldar um pouquinho aqui, agradar um pouquinho ali, fazer um negocinho aqui, acender a chama do amor, e depois a gente fica com aquela cara murcha de novo, aí a gente faz um almocinho, faz uma noite romântica, leva para o cinema, num dia desse dá uma flor. A gente tem que continuar aquecendo a situação, porque se ficar numa... não acaba. Porque casamento começa a ser chato. Namoro, a gente sabe que namoro é legal, porque ele tá lá na casa dele e você tá na sua casa. Já começa com isso. Ninguém se conhece direito, porque cada um tá no seu lado, tá? E aí, pô, tu vê a pessoa linda, maravilhosa todo dia, tudo de batomzinho, cabelinho arrumado, todo dia. Vai encontrar a pessoa lá, a menina tá lindo, o rapaz tá bonito, cheiroso. Cara, casou, tá todo dia cheiroso? Não tá. Tá todo dia arrumado? Não tá. Tá todo dia chegando com aquela roupinha nova? Não tá. A briga começa quando rola lá a cueca no banheiro, no chão do banheiro. Começou a briga. A toalha em cima da mesa do cabelo. Acabou de limpar o cabelo, aí tá a toalha tá em cima da cama. Gente, começou o estresse. Por quê? Porque, cara, tava tudo muito lindo quando tava cada um na sua casa. É o doador pontual, cada um na sua casa. Os dois se encontram às vezes. Mas doador recorrente, gente, não que você faça isso com doador recorrente, porque você é uma ONG. Mas o doador recorrente, ele quer o quê? Relacionamento. Ele quer que essa coisa da chama do amor continue, porque quando ele não era doador, você ficava lá, e amorzinho, 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 dá dinheiro, amorzinho, amorzinho, amorzinho. Aí casou com um cara, tu não quer falar com o cara, não rola. Então, o doador recorrente, o trabalho ele é mais apuradinho, um trabalho mais intenso, um trabalho... Mas é muito gratificante, porque você sabe que todo mês vai ter um dinheirinho ali para você juntar e pagar teu aluguel. Entendeu a ideia? E aí vem, qual é o maiorzão benefício do doador recorrente para a ONG em relação à captação de recursos? Qual é? Você sabe? Sério, vocês sabem qual é o maior benefício? Sabe não? O maior benefício, gente, é saber que vai ter recurso todo mês. É o maior benefício. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem um doador pontual, e eu acredito que aconteça isso na sua ONG, você começa o mês, janeiro, pouco recurso. Fevereiro, mais ou menos. Aí você faz um evento. Aí você faz o evento na expectativa de ter, sei lá, R$5.000, aí tem 3.
Aí você fala, caraca, mas eu tenho que pagar 4 mil reais no mês. Ai, meu Deus do céu, só entrou 3. Vamos tirar dinheiro do bolso para fechar a conta. Aí no mês seguinte, você passa no edital. Aí você já fica aliviado. Ah, caraca, passei no edital, pá, pum, vou pagar todas as contas do projeto, é legal, fica toda felizinho. Aí passa mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, 8, 9 meses, prestou conta lá pro editalzinho, continua acontecendo tudo do mesmo jeito. Tem que pagar 4 contos todo mês. Cadê o dinheiro? Aí se desespera. Aí, meu Deus, vamos ter que fazer um evento. Essa é a ideia. Quando você tem um doador recorrente, você, como eu disse, você tem praticamente certeza do valor que vai entrar. É como se fosse o seu salário. Você já sabe que você vai receber aquele dinheiro. Então, você se planeja em cima daquele dinheiro. Eu não estou dizendo para você, ah, mas eu não tenho... Os meus doadores recorrentes, eu recebo 500 reais. Gente, tudo que eu faço dentro do projeto, no final do mês, todas as minhas despesas foram 4 mil reais. Tudo bem, gente. Eu não estou dizendo que teu doador recorrente vai pagar seus 4 mil reais. Eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo para você o quê? Que pelo menos você está certo que 500 reais vai entrar todo mês. Então, o teu sacrifício, o teu trabalho não vai ser para conseguir 4 mil reais, vai ser para conseguir 13.500. A questão que eu falo sempre é que quando você vai fazer um evento, você não sabe com certeza se teu evento vai dar certo, se você não souber o que você está fazendo, tá? Quando você faz uma campanha, você não sabe se a campanha vai dar 100% certo. Então, a gente às vezes não tem que ficar na expectativa de uma coisa, se você pode ter uma outra com certeza. E essa é a questão aqui. Quando você tem um doador recorrente, você faz uma média. Poxa, se eu ganho R$ 1.500 dos doadores, se todos realmente doarem, seria R$ 1.500. Porém, todavia, como eu recebo às vezes um paga no mês, outro paga 2 no outro mês, outro não paga, fica nesse vai e volta, eu só tenho com certeza R$ 1.200. Gente, com certeza eu tenho R$ 1.200. Eu tenho certeza que vai entrar R$ 1.200. Eu não vou precisar ficar, meu Deus, eu tenho que tirar dinheiro do bolso, meu Deus, eu tenho que falar com o João, tenho que falar com o Pedro, que as contas estão vencendo. Você não precisa ficar nesta agonia da incerteza se você vai ter ou não recurso. O doador recorrente, ele te dá esta certeza de que um valor médio, com certeza, você vai ter. Com certeza. Essa é a sacada. Então, se você, quanto mais cativar as pessoas e trazer para que elas sejam doador recorrente, mais certeza você vai ter de que você, no final do mês, vou botar no final do mês sim, porque no mesmo mês você já tem que pagar as contas. No final do mês, você já tem que ter um valor certo. E aí vem a ideia da captação de recurso. Quando eu falo, você tem várias fontes de recurso, mas você tem que cativar mais pessoas para te dar recorrentemente. Para quê? Para que na sua, tá? Na verdade, no seu financeiro, você comece a entender que pelo menos 75%, tá? Da sua receita, ela venha de pessoas físicas. E que esse 75%, ela é coberta de doadores recorrentes. Porque se for de uma empresa, se for de uma única pessoa, se for de um edital, você tem a grande chance de perder de vez. Porque se, por exemplo, um edital, você ganha 5 mil reais por mês do edital, 5 mil reais, 5 mil reais. O edital tem tempo de duração. 1 ano, 2 anos. Aí você fala assim, acabou o edital, acabou 5 mil reais, acabou. Mas se você tem 300 pessoas te doando e você no final do mês tem 5 mil reais, cara, se você perder uma pessoa de 10 reais, vai fazer a diferença? Claro, vai cair para 4.990, tudo bem. Gente, mas não é 5 mil reais. Não vai 5 mil reais sumir de uma vez. Vai sumir apenas 10 reais de uma única pessoa. E aí você pode fazer o quê? Um evento. Que num evento você não vai ganhar 10 reais. Numa ação que você só vai fazer, se você for uma pessoa que sabe captar recursos direitos, se você fazer uma rifa no mês, no mínimo, se vender bem, que eu falo para as pessoas, cara, no mínimo você tem que fazer uma rifa aí de 500 reais. Vai fazer uma cesta, vai fazer um perfume, 500 reais você consegue numa rifa. Uma rifa legal, tá? 500 reais. Pô, aí você faz uma rifinha de 500 reais e um doador mensal meio que não dá 10, 20, 30 reais, você, que é, como eu falei, uma média, pô, você consegue cobrir as despesas do teu projeto de boa com uma rifa. Se você vai fazer um bingo, um bazar, um brechó, se você se organizar, um bingozinho, dependendo de quanto vai ser uma rifa,
uma rifa não, desculpa, vai ser uma cartela, entendeu? De como você vai se organizar, cara, você vai fazer um evento e vai ganhar, sei lá, no mínimo 5 mil reais. E tô falando 5 mil reais tirando todas as despesas, tá? Tudo vai vir na sua mão limpo, depois pagar tudo, tá? Tudinho, 5 mil reais. Mas isso vai depender de você. Entendeu? Então, assim, você consegue manter o projeto inteiro, tá? Você é gestor, tá, gente? Eu tô falando para você que é gestor. Consegue manter o projeto todo sem ficar naquela neurose de falar, ai, meu Deus, eu não consigo passar no edital, porque você tá dependendo do edital. Ah, eu não tenho aquela empresa tal que me dava 5 mil reais. Cara, você depende de uma única fonte de recurso. Agora, pessoas, doadores recorrentes, cara, são várias pessoas. Várias e várias. O projeto que eu trabalhava, tá? Instituto Refazer, em Botafogo, gente, a gente tinha mais de 400 pessoas no ano mensalmente. Em pessoas, assim, doadores recorrentes. Vou botar doadores recorrentes, que tinha empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Cara, que você olhava o gráfico de Pix-AD da instituição e você via que maioria dos nossos gastos, das nossas despesas, quem cobria as nossas despesas eram os doadores mensais. E a gente fazia o resto, claro, que a gente passava em editais, tinha os eventos, mas passar em editais, gente, durante o ano eu fazia o quê? 3 editais no máximo, que a gente era aprovado. Nem tudo fazia parte do nosso projeto, porque o nosso projeto trabalhava com criança e a gente dava muito benefício. Entendeu? Então, nem todos os editais querem que a gente pague, banque benefícios. Entendeu? Então, assim, então a gente quase não participava de editais porque não estava alinhado com o nosso objetivo, não estava alinhado com o que eles estavam querendo oferecer. Então, a gente participava pouquíssimo de editais. A gente não aceitava verba pública. Então, assim, eu não podia participar de chamamento público, não podia pegar lei de incentivo, não poderia pegar emenda parlamentar, porque eles não queriam nada relacionado com coisa pública. Era tudo privado. E o projeto acontecia. Eu recebi um salário. Salário, vale transporte, vale refeição. Participava do sindicato que tinha um planinho de saúde do sindicato. Eu recebi um salário. Razoavelmente bem, vamos falar a verdade. Trabalhava pra caramba, mas eu recebi um salário dentro de um projeto social. Então, assim, e quem bancava praticamente o nosso salário eram os doadores mensais. Tudo que a gente fazia dentro do projeto, cara, quem bancava eram os doadores mensais. Porque o doador mensal, o nosso doador recorrente, acreditava firmemente no nosso trabalho. Por quê? Porque a gente falava para ele o que a gente estava fazendo. Entendeu a ideia? Então é muito importante que você entenda que o maior benefício é que você sabe com certeza quanto você vai receber de recurso todo mês. Você não fica naquela, ai, será que vai ter hoje dinheiro? Será que eu vou passar nesse edital? Será que aquela empresa vai dar o dinheiro que ela disse que vai dar? Será que eu vou fazer esse evento? Vai dar para pagar todas as contas? Será que vai dar certo? A gente não tinha essa certeza, porque a gente sabia que com certeza ia entrar valor X todo mês, porque a gente tinha os doadores. Então, quando chegavam os nossos doadores mensais, que eram empresas, então, mais uma coisa, quando a gente tem doador mensal empresa, a gente ainda tem questão de prestação de conta, e quase igual edital. Então, assim, a gente trabalhava ainda muito mais com eles, manter um relacionamento muito mais sólido, porque o valor que eles davam mensalmente era um valor significativo. Então, assim, meu relacionamento com eles era cara. Praticamente quase todo dia, olha, meu amor, te amem. Porque eu sabia que eu precisava estar sempre em contato com ele, porque o valor que essas empresas davam praticamente era quase 40% da nossa doação mensal em relação à pessoa física, né? Então, assim, só eles, empresas, eram quase 40% do nosso 100% de doadores recorrentes. Então, assim, 40%, gente, é muita coisa se sai aquelas 10 empresas doadoras mensais. Então, fazia diferença. Então, eu estava ali sempre, mas assim, todo mês, não era um edital. Eram pessoas realmente que eram donos de empresas que acreditavam no nosso trabalho. E estava já na instituição lá 3, 4, 10 anos do ano lá, pontualmente, mensalmente, né? Mensalmente no projeto. Mas é tudo uma questão de relacionamento para que a gente continue esse casamento sólido. Então, o nosso relacionamento com o doador recorrente, ele é muito maior. O nosso trabalho é muito maior. Mas, em compensação, a certeza de ter recurso é muito maior. E aí vem a questão, tá, Débora, estou entendendo. Mas se eu não tiver doador mensal, o que vai acontecer com o meu projeto? Ele vai fechar? Não, gente. Você tem doador mensal hoje? Teu projeto está fechado? Não. Ele não vai fechar se você não tiver doador mensal.
Porque se ele está funcionando hoje sem doador mensal, gente, ele não vai fechar. As coisas só ficam mais difíceis. Você vai continuar tirando dinheiro do próprio bolso. Você vai continuar com as incertezas se amanhã você vai ter ou não dinheiro para pagar a luz. Você vai continuar com a incerteza se você vai ter ou não dinheiro para pagar o professor para ter aula. Essas incertezas vai continuar. Então, o problema de não ter doadores mensais são as incertezas financeiras. Já começa com isso. São aquela coisa de depender oficialmente das doações pontuais. É necessário fazer um bingo esse mês. Se não tiver bingo, não tem dinheiro para pagar a conta. Se não tiver rifa, não tem dinheiro para pagar a conta. Gente, se a gente não conseguir falar com o Pedro e o Paulo, tá? Que são parceiros nossos, nossa, que eu tenho que ir lá chorar para eles, senão a gente não consegue pagar a conta. Então, assim, olha só, você continua fazendo as coisas na incerteza. Você continua fazendo as coisas naquela vibe de que, cara, vamos resolver hoje e amanhã a Deus dará. Não é você continuar com isso. Então, aquela coisa, vamos vender o almoço para pagar a janta. Então, o problema de você não ter doador mensal é você não ter certeza se você vai ter o recurso, você ficar dependendo muitas das vezes de terceiro, você não podendo se planejar a longo prazo, porque a gente quer tudo. Ah, eu quero fazer a aula de matemática. Ah, eu quero fazer aquele curso de teatro, aquela oficina de teatro que as crianças vivem falando da oficina de teatro. Gente, eu quero muito fazer, porque a gente teve uma... Gente, eu nunca vou esquecer disso, de um projeto que eu fui, que a menina falou, nossa, a gente teve uma palhinha, que uma pessoa veio aqui e fez uma aula de teatro, que ele queria ser professor, e a gente fez uma semanazinha de aula de teatro. Nossa, foi espetacular, as crianças adoraram. Eu quero botar em prática a aula de teatro. E eu quero chamar aquele professor. Sério, sério. E aí? Ele pediu R$ 1.500. É mesmo? Você tem? Tem, não. Mas quando eu tiver, eu vou chamar ele. E você já se planejou para quando você vai ter? Ah, eu não sei, porque eu não sei como vai ficar. Mas eu quero ter essa aula com esse professor. Tipo, eu quero. Você já se planejou? Claro que não. Você tem dinheiro? Muito menos. Mas aí você fica com aquela vontade, e passa meses, anos, e você fica com aquela, não, eu quero fazer. Fica só na vontade. Então você tem a dificuldade de planejar também. Porque você fica na expectativa de, vou tentar passar naquele edital. Eu vou tentar falar com aquela empresa. Eu vou tentar fazer aquela coisa. Você vai ficar na tentativa, e a tentativa sem o conhecimento de como que você vai conseguir essa tentativa dar um certo. Eu escuto muito aqui, Débora, eu só escuto não. Eu chego na empresa, a empresa fala que não pode. Eu já estou dando para outra organização. A gente já fechou esse ano. Não sei o que lá. Cara, eu não consigo receber um sim. Um talvez. É sempre não. Por quê? Porque muitas das vezes você não sabe nem o que você está falando. Muitas das vezes você não sabe nem se aquela empresa está alinhada com você. Então, essa sua falta de conhecimento do que fazer prejudica a sua captação de recursos também. Isso é um problema que envolve também a sua falta de planejamento, que envolve também a tua falta de doador recorrente. Porque se você tivesse doador recorrente, você não precisava ficar lá implorando alguém para te dar o recurso. Não estou dizendo que você não possa, tá? Mas é aquela coisa, você pode ir lá com conhecimento do que você vai falar e conseguir o recurso, mas ficar mas a gente vai tentar, porque a gente precisa, PPP, aquele papinho que o cara já escutou 1 milhão de vezes, mas tu não dá uma resposta concreta do que você realmente vai fazer, tu vai receber não, com certeza. Mas se você tivesse pessoas que acreditassem em você, você poderia já, caraca, eu já tenho 10, já tenho 20, 30, 40, 60 pessoas dando mensalmente, pô, acho que eu vou conseguir sim colocar o professor aqui de teatro, aquela atividade que as crianças adoram. Isso tudo tem a ver com doador recorrente. Se você tem muitas pessoas que gostam de você, que acreditam no seu projeto, cara, é muito mais fácil você ter recurso mensalmente, tá? Gente, eu tô vendo que tem gente aí chegando, tá? Mas não se preocupem, que eu vou falar com vocês se vocês fizerem perguntas aí. Então, gente, é muito ruim você não ter doadores recorrentes, porque você não tem certeza financeira, você fica naquela coisa de, será que eu vou ter dinheiro? O que eu posso fazer para ter dinheiro? Segunda, você depende de doações pontuais, então você começa a fazer ações, muitas das vezes que não dão muito certo. A questão de você nunca pensar a longo prazo, você pensa, mas você não consegue realizar essas ações que você deseja, porque você vende almoço para pagar a janta. Então, isso é muito ruim para quem não tem doador mensal. O doador recorrente, que recorrente pode ser
de 2 em 2 meses, todo mês, de 3 em 3, assim por diante. Mas a questão é, pense como você no mundo real. Se você tem o seu trabalho hoje, você sabe que você vai ter um salário no final do mês ou na primeira semana do mês. Se você tiver o doador recorrente, você sabe a mesma coisa. Imagine você realmente sendo uma pessoa que ganha salário. Você sabe o quê? Que todo mês você tem o seu salário. Você sabe que 2 vezes no ano você tem a primeira parte do 13º e a segunda parte do 13º. Que acontece o quê, cara? O teu doador, que é recorrente, mas ele só doa para você uma vez ao ano. E tu sabe, caraca, lá em novembro, o cara, eu vou receber 1.500 reais. Não, agora eu vou receber 750. Aí tu recebe o quê? 2.225. Você recebeu um valor muito maior, porque você sabe que ia entrar aquele dinheiro ali. Aí, em dezembro, vem uma outra pessoa e fala, não, eu sempre dou uma vez ao ano também, tá? Tá, te dar mais 600 reais. Aí você vai lá, caraca, recebi 2.100 agora, não é mais os 1.500, agora são 2.100. E aí você tem o quê? Você consegue se planejar melhor, no sentido de que, pô, 2.100. Eu sei que vai chegar 2.100 lá em dezembro, então eu posso me organizar porque eu sei que vai chegar 2.100. Então, esses 2.100, mais uma vez, você faz uma média. Pô, se alguma pessoa faltar, parar para um duro, então não vai ser 2.100. Vou botar 2.800, vou botar 1.800 para ter um limite ali de risco, né? Então, 2.800, 1.800. Então, assim, para quem tinha só 1.500 e com um risco 1.200, então, assim, 1.800 reais, ótimo. Eu sei que eu posso me planejar em cima de 1.800 reais. Se entrar os 2.100, cara, eu fico ali com 300 reais de sobra que eu posso utilizar em outra coisa. Mas eu já tenho um planejamento. Eu já sei que aquilo vai chegar. Eu já posso me organizar. Entendeu a ideia? Então, é muito importante. Então, se você continuar nessa vibe de, mas doador recorrente é bom, mas eu consigo sobreviver, você consegue sobreviver, gente, sem problema nenhum. Só que você não tem uma perspectiva. Você não consegue se organizar melhor. Você sempre vai ficar naquela coisa, vamos vender o almoço para pagar janta, vamos falar com fulaninho para continuar pagando as contas, vamos fazer uns eventozinhos que pode dar certo, mas vamos fazendo. Essa vibe. E eu não quero que você fique nessa vibe. Eu quero que você fique, cara, vamos fazer o evento para aumentar a quantidade de recursos no mês. Porque eu sei que vai chegar esse valor. Então, se a gente faz eventos, se a gente faz campanhas, é para a gente ter mais. Não para a gente ter o suficiente para pagar as contas. É para a gente poder fazer mais do que a gente estava planejando. Tá? E aí vem a questão, como que eu vou ter doador recorrente no projeto? Como que eu faço isso, Débora? Como que eu vou conseguir realmente ter pessoas ali que acreditem no projeto e que vão estar doando mensalmente, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, ou 2 vezes ao ano, ou uma vez no ano? Como que eu faço isso? E como eu faço para manter essas pessoas comigo? Vamos lá, eu vou dar aqui passo a passo, pelo menos para você, e que se você não tem, começa a fazer. Primeira coisa que você tem que ter, gente, que é muito importante, é uma combinação de estratégias. Não dá para você fazer só uma única coisa. Eu vou fazer uma coisa que vai dar certo. Não. Você tem que ter uma combinação de estratégia. Por isso que eu falo sempre na captação de recursos que não é só uma fonte. Você não pode só ter uma fonte. Depender de uma fonte se acabou o milho, acaba a pipoca. Então você faz o quê? Você vai no cinema, compra pipoquinha, né? Compra um refrigerantezinho e sempre leva na bolsinha um biscoito e uma bala. É assim que eu faço, gente. Porque se acaba a pipoca, eu tô no meio do filme, dá aquele... Aí eu vou lá e chupo uma bala, abro um biscoitinho. Eu sou desse jeito. Então é nessa vibe. Então, é isso que eu falo para vocês. Não dá simplesmente para ter um doador mensal. Porque se ele for embora, você fica... e agora? O que eu faço? Como é que eu vou manter o projeto? Ai, meu Deus, eu vou ter que continuar tirando dinheiro do meu bolso. E é isso que eu não quero para vocês. Então, se você quer pessoas realmente que acreditem no teu projeto e que tenham te dando recurso ali, assumindo essa responsabilidade junto com você, esse compromisso de estar contribuindo, te ajudando a fazer a mudança nas vidas, você precisa, primeira, clareza social. Você precisa de clareza social. Débora, o que é clareza social? Clareza social é você saber quem você é. E quando eu falo isso, você saber quem você é, saber realmente por que o projeto existe, qual é o problema social que você quer resolver, por que você criou esse projeto, qual é a sua causa, qual é o seu propósito, entendeu? O que você está fazendo, por que isso é bom para a sociedade,
Quais resultados que você está tendo? Olha só, gente, quantas perguntas que eu fiz aqui para você em relação à clareza social. Cara, não tem como você falar alguma coisa sobre alguma coisa se você não tem conhecimento. Então não adianta você falar assim, meu projeto social. Tá, teu projeto, o que ele faz? Por que ele está fazendo isso aí? Qual é a sua causa? Qual o problema social que está querendo resolver? Por que você criou ele? Tudo isso são perguntas que você vai começar a moldar, a responder para você se entender. Porque toda vez que eu falo com um projeto, que eu vou chegar junto das pessoas e eu vou perguntar, a pessoa fala, eu tô cansada de ver pessoas ociosas. A maioria dos projetos que eu trabalho são dentro de comunidade, tá, pessoal? E para quem está dentro de comunidade, para quem trabalha, que a maioria das pessoas trabalham dentro de projetos em comunidade, se não trabalham dentro de comunidade, perto de comunidades, qual é o problema social que vocês estão querendo resolver? Na comunidade, gente, tem vários problemas. Vários problemas levam para uma direção, tá? E essa direção pode ser criminalidade, violência, tráfico, gravidez na adolescência. Mas a questão é, para resolver este problema, você faz alguma coisa. Você está resolvendo esse problema realmente? Isso são coisas que você tem que saber. Porque não dá simplesmente, não, porque a pessoa estava lá fazendo nada para ninguém. Ela estava lá. Aí eu vi que ela estava fazendo nada, ela poderia ir para aquele lado ruim. Aí eu falei, não, vamos lá pro projeto. E aí eu criei a recreação aqui. Cara, tu acha realmente que tu criou uma recreação, tu vai afastar essa pessoa de ir para aquele lado ali? Talvez não, talvez sim, eu não sei. O que você está fazendo no teu projeto? Mas será que essa sua recreaçãozinha, não estou diminuindo o teu projeto, tá? Não pense nisso. Ela realmente está fazendo a diferença? Porque eu te pergunto isso, porque o doador, ele vai te perguntar. Ele vai olhar e falar, tá legal, tá ali fazendo, trabalhando com um monte de criança, mas tá mudando a vida delas? Elas realmente se afastaram dali? Ou elas ficam, o projeto é praticamente um depósitozinho de criança, porque a mãe não quer ficar com a criança? Tá? E aí vai lá e fala, fica lá naquele projeto. Vai lá riscar, vai lá pintar, vai lá que pelo menos tu não enche meu saco aqui, ainda come lá. Cara, eu já escutei isso em projeto. Mãe falando isso. Porque aí ele não fica lá me pentelhando, que eu fico vendo televisão, eu faço meu cabelo, eu faço as coisas que eu tenho que fazer em casa, aí ele fica lá no projetinho lá, no projetinho de vocês, assim mesmo, a mãe falou assim, fica no teu projetinho, e aí eu posso resolver minha vida aqui, eu não preciso ficar gritando ele na rua. Mas assim, o moleque continuava fazendo mesmo muito besteira. Só a mãe dele não estava tomando conta dele. A gente estava ali tomando conta dele, mas o moleque faz um monte de besteira. A gente estava moldando o moleque, estava mostrando as paradinhas pro moleque? Tava. Mas assim, não era para ajudar definitivamente a vida dele, porque o projeto dele não sabia nem direito o que ele estava fazendo. E aí a questão, a mãe achava que era um depósitozinho para ela botar lá a criança e fazer viver a vida dela. O garotinho ficava lá porque ele não queria ficar porque a mãe chata pra caçamba. Era assim, desse jeito. Não era porque ele não queria, porque ele gostava do projeto. Ele gostava do projeto, ele falava, eu gosto, porque eu não fico lá com a minha mãe fica resmungando, fica lá meus irmãos, não tem às vezes o que comer aqui eu tenho. Não era para uma melhoria oficialmente dele. E o projeto nunca tinha perguntado isso, a gente foi perguntar às crianças. Isso, gente, tem a ver com clareza social. Porque se você não sabe disso, se você não conhece o projeto, como que tu vai passar isso para os outros? E aí vem a questão da sua missão. Qual é a sua missão? Isso tem a ver com a sua clareza social. Se você não sabe qual é a sua missão, gente, fica difícil você tentar fazer alguma coisa se você não sabe o que você tem que fazer. Fica difícil você querer ter um resultado que tu não sabe nem o que tu faz. Clareza social. Você tem que entender, você tem que saber a sua missão. Se tu não tem, tem que fazer. Aí depois da clareza social, você vai para onde? Você vai para conexão magnética. E o que é conexão magnética? É saber se comunicar, gente. Não adianta você saber quem você é, não adianta saber o que você faz da sua vida, não adianta fazer um projeto maravilhoso, cara, tu é sinistro, teu projeto é espetacular, se tu não fala com as pessoas. Tá lá. E aí o que eu falo para vocês o quê? Tu não fala. Você não sabe quais ferramentas você deve usar. Você não sabe utilizar as ferramentas.
Você não sabe como falar com as pessoas. Tu vai como conectar essas pessoas com você? Se tu não conecta pessoas, como tu vai ter doador mensal? Como que tu vai ter até mesmo doador pontual? Porque se tu não tem gente que se conecta contigo, cara, tu não vai ter recurso. E a questão é, você pode ter recurso hoje com as pessoas que estão conectadas com você assim, ó. Teu vizinho, teu pai, tua mãe, o pessoal da tua igreja, maravilhoso. Isso é muito bom. Mas você podia estar conectando com mais pessoas. E muitas das vezes você, com essa galerinha que está perto de você, nem está tão conectado, está te ajudando porque respeita você e porque ele gosta de você, então ele vai te ajudar porque tu é amigo. Ele não vai te ajudar porque ele quer, ele sabe que tu está fazendo um trabalho maneiro. Porque nem isso ele sabe. Ele só fala, pô, conheço fulano, gosto dele, eu sei que ele é uma pessoa honesta, cara, eu vou ajudar. Mas não sei direito nem o que ele faz. Né? Ele diz que ele tem um projeto lá, eu sei que ele tem um projeto, mas, tipo, nem essa pessoa sabe direito o que tu tá fazendo. Mas ele te dá dinheiro porque ele te respeita, ele sabe que tu trabalha direito, ele sabe que tu vai utilizar o dinheiro dentro do projeto. Mas, assim, ele não te dá mensalmente dinheiro. Por quê? Porque ele não tem uma conexão contigo oficialmente, ele não tem uma clareza do que tu tá fazendo, mas ele te dá por respeito. Eu não quero isso. Eu quero que ele te dê, tipo, eu sei que eu tô fazendo. E eu vou dar não só porque ele tá me pedindo, porque eu sei que eu tô fazendo a diferença junto com ele, cara. Então, assim, não tem como você se conectar com pessoas se você não sabe o que você tá fazendo e você não sabe se conectar com ela. Eu não quero que você viva de pedinte. Eu quero que você viva realmente recebendo doações das pessoas que acreditam no teu projeto social. Outra coisa que você tem que ter aqui, ó, vamos lá. Clareza social, conexão magnética, relacionamento constante. Como eu disse, não adianta você só ir lá falar com carinha na hora que você precisa do dinheiro, na hora que você precisa de ajuda. É casamento, gente. É relacionamento constante, é fazer uma festinha aqui, fazer uma surpresinha lá, ficar ali tchá, tchá, tchá. É isso. Se você não tem relacionamento com essa pessoa, só vai lá falar comigo quando tu precisa, tu é só interesseiro. Eu quero realmente relacionamento constante. Eu quero relacionamento. O tempo todo a gente está conversando, o tempo todo a gente está dialogando, o tempo todo eu estou te mostrando coisa, porque eu quero que esse relacionamento seja duradouro. E para que isso realmente aconteça, é preciso que as pessoas acreditem em você. Não dá para você falar, gente, estou precisando, vamos lá, me ajuda, se eu não acredito. Eu não acredito. Exemplo que eu vou dar aqui hoje, sério, mundo real. Nem todo mundo dá para as pessoas em situação de rua dinheiro. Por quê? Porque elas não acreditam que aquelas pessoas vão comer. Elas acreditam que aquela pessoa vai pegar esse dinheiro e vai utilizar para outra coisa. Então, muitas das vezes, a pessoa dá o alimento. Toma aqui uma maçã, toma aqui uma quentinha, porque se eu der o dinheiro, ele vai comprar uma droguinha, vai comprar um cigarrinho, vai comprar uma bebidinha. Ele está com fome, mas a fome passa porque ele vai vai tomar cachaça. Então, para que eu vou dar dinheiro para ele? É mais fácil eu dar comida. Essa é a ideia, das vezes, do projeto social. Eu vou dar aquilo que ele precisa. Precisa de leite? Eu vou dar leite. Precisa de alimento? Vou te dar, então, arroz. Mas a gente precisa de quê? De dinheiro para pagar luz, água, telefone, aluguel. Mas as pessoas, muitas das vezes, não acreditam em você. Ela sabe que tu tá fazendo uma parada legal. Mas será que tu vai usar esse dinheiro da forma correta? Então, eu preciso que as pessoas tenham credibilidade em você. E, claro, gente, a melhor parte, depois disso aqui tudo, você precisa realmente facilitar a doação dessa pessoa. Porque não adianta você falar assim, não, vai lá, entrega lá pro meu financeiro R$ 50. A pessoa realmente vai sair de outro bairro, de outra cidade, para te dar R$ 50 lá na tua sede? Claro que não. Então, facilita. Pix, depósito, passar cartãozinho, qualquer coisa, vai ter um aplicativo para que facilite a doação da pessoa. Porque senão, se você não facilitar como que essa pessoa vai doar para você, cara, tu também não vai ter recurso. Porque as pessoas não querem, eu vou ter que botar aqui nessa plataforma 50 mil dados, identidade, CPF, título de eleitor, endereço, tipo sanguíneo. Cara, a pessoa já até falou, não vou doar mais nada. Tá muito difícil esse negócio aqui. Não, a pessoa quer botar só o nome e muito mal o número do cartão de crédito. Então facilita, porque fica mais fácil, que as pessoas estão com pressa hoje. Se você tem pressa para fazer as coisas na sua casa, no mundo real, para que você vai ficar criando burocracia no mundo paralelo para receber doação?
Então, tem que facilitar também. Então, se você quer ter um doador recorrente dentro do seu projeto social, faça isso. Legal, pessoal? Então, aí, perguntas. Deixa eu ver aqui. Aqui a Feira Agroecológica falou aqui, boa tarde, boa tarde. Eli falou aqui, desculpa, aconteceu um imprevisto. Ah, liga não, Eli, também aconteceu aqui faltou a luz, aí fiquei sem internet, aí voltou a luz, aí eu vim falar com vocês, mas eu sou uma pessoa comprometida, eu cheguei aqui atrasada, mas cheguei. Qual os melhores para se colocar para doação recorrente? A gente propõe ou deixa livre? Qual o melhor, não, é qual os melhores para... Eu não sei, acho que você falou aqui, ô, Feira Agroecológica, valores. Se for pensar em valores, é sempre bom você começar com um valor menor, tá? Valor recorrente. Bota valor menor. Por exemplo, hoje as pessoas podem te doar R$10, mas elas não podem te doar 50. Então, às vezes, a gente passa, eu vou botar R$50. Cara, R$50 às vezes é muito dinheiro, as pessoas não podem te dar. Então, você começa com um valor pequeno. Gente, R$10 por mês. É melhor você ter 20 pessoas te dando R$10, tá? Aí tu vai falar assim, pô, Débora, mas se eu tiver 10 pessoas me dando R$10, vai ser R$100. Se eu tiver 2 me doando R$50, vai ser a mesma coisa. Sim, mas é mais fácil você ter 10 pessoas te doando R$10 e você simplesmente perder uma pessoa e ficar com 90 do que você ter 2 pessoas te doando R$50, você perder uma e ficar com 50. Além de que 10 pessoas são 10 pessoas que podem te doar mais futuramente. Então, se alguém está te dando 50, ela pode só te doar 50. Aquele que te doa 10, você depois pode conversar e pedir mais 10. Doa 20, pode ser? Participa dos meus eventos. E aí ela pode participar. Poxa, a gente está fazendo uma campanha. Você pode divulgar para os seus amigos. Então, assim, aqueles 10 pode virar 1000. Mas aqueles 50, aqueles 2 pode virar 10, 15 pessoas a mais. Então, assim, quanto mais pessoas, mesmo doando pouco valor, essas mais pessoas podem doar mais, podem virar mais doadores através dela para a sua organização. Então, começa com um valor menor, 10. Aí tu bota lá R$10. Depois tu bota 20, aí tu passa para 50 e bota R$100. E aí você bota um espaçozinho falando assim, doe qualquer valor. Que aí a pessoa pode doar o valor que ela quiser. Eu quero doar R$30. Então, doa 30. Não tem lá no teu papel, mas tem. Essa pessoa pode doar 30. Eu não queria doar 50. Mas também não queria doar 100. Aí tem lá no dizendo doe qualquer valor. Tu pode botar 70. Ela pode botar 70. Mas você começa com 10. Com R$10 já vai fazer muita diferença para você. E aí é legal você sempre explicar o porquê R$10. R$10 é pouco? É. Mas R$10 pode ser o quê? Um mês dessa criança fazer aula de música. Débora, mas um mês fazer uma aula de música? Gente, doar R$10 pode ser, sei lá, como eu tô na minha cabeça, tá? Agroecologia. Se você está falando de agroecologia, vamos pensar em plantinha, tá? De repente, esse agroecologia aí pode ser a plantação de alguma coisa. Aí você pode falar, cara, eu consigo comprar aqueles sachêzinhos de semente, com R$10 eu consigo comprar 10. Então, esse sachêzinho de 10 eu consigo fazer tantas aulas. E tantas aulas eu consigo fazer tantos metros de terreno de plantação. Então, você pode jogar essa ideia que as pessoas ficam mais, pô, legal, R$10 parece pouco, mas R$10 acaba sendo muita coisa para o projeto social. Então, isso faz uma diferença. Aqui, Amanda, sequência de orientações, show de bola. Meu caso, estou me organizando para abrir uma ONG. Sei que é muito complicado. Eu adorei sua rifa. É complicado e adorei sua rifa. Como assim que minha rifa? Mas acho que foi a ideia da rifa. Não, gente, a ideia da rifa é uma vibe muito boa. Então, assim, parece que não, a rifa traz muita coisa pra gente. Tem o interesse de ter o produto, a pessoa fica com o interesse de ter aquilo, e ela ajuda a ONG. Então, assim, se você faz uma rifa de R$5 de uma cesta e você vende 500 números, cara, o número de pessoas que você conhece, então R$5. Eu conheço 500 pessoas, que passar para 500 pessoas R$5, nossa, faz uma diferença imensa. E a pessoa fica naquela vibe, pô, R$5, às vezes R$5 não compra nem uma coxinha. E aí tu ainda vai colocar aquela ideia, pô, R$5, você pode ganhar um prêmio e você ainda está ajudando 50 crianças a fazerem um projeto. Então, ter aqui a aula de tal. Então, você ainda abre aquela coisa de que não vai ser dinheiro perdido, vai ser utilizado como uma coisa positiva. Então, isso faz toda a diferença quando você vende uma rifa, entendeu? Então, assim, para mim a rifa sempre foi massa. Eu já vendi rifa de tudo quanto é coisa, gente. Sapato, já vendi rifa de bolsa. E a rifa que eu mais ganhei dinheiro realmente foi de uma bolsa da Mr. Cat, que eu estava praticamente saindo do projeto social qual eu trabalhava. Foi uma rifa que a gente vendeu, que a gente ganhou de doação a bolsa, uma bolsa linda, maravilhosa. E a gente vendeu a rifa por R$5.
E a gente conseguiu de retorno para essa bolsa, que foi R$ 5, tá? Eu vi na internet a mesma bolsa, era acho que 400 e pouco, e a gente conseguiu de retorno, vendendo todas as rifas, quase R$ 3.000. Então, assim, todo mundo queria a bolsa, foi R$ 5, os voluntários ainda passaram para suas amigas. Então, assim, se a gente tivesse comprado a bolsa, seria R$ 450. E a gente ganhou quase R$ 3.000 da bolsa. A gente não comprou nada. A única coisa que a gente comprou foi o talãozinho da rifa. Então, assim, o talãozinho era acho que R$ 2,50, R$ 1,50 com 100 númerozinho, né? Então a gente destacava e, claro, gastamos mão e caneta, porque a gente ficava lá escrevendo R$ 5 rifa, R$ 5 rifa, R$ 5 rifa. Então, assim, gastamos esse tempo fazendo isso, mas o retorno de quase R$ 3.000 numa bolsa que a gente ganhou, nossa, é outra realidade. Então, a rifa ela tem um retorno muito, muito bom. E se você tiver ainda conhecimento, entrar nas redes sociais, fazer uma divulgação maneira, se não conseguir fazer de papelzinho, fazer através de site, né, que tem site de rifa, esse tipo de coisa, você ainda consegue muito mais. E, por exemplo, eu tenho conhecido de um outro projeto que eles venderam uma blusa autografada do Flamengo e ganharam R$ 8.000 com uma blusa autografada. Então, assim, a pessoa chegou lá do projeto social, pediu para os caras fazer autógrafo na camisa, botou nas redes sociais, divulgou para Deus no mundo e ganhou R$ 8.000 na camisa. Então, assim, são várias estratégias que você pode fazer realmente para captar recursos, só que você tem que saber. Tem que saber se vai dar certo, tem que saber como você vai fazer, porque dá para ter recurso num projeto social. A questão é que muitas das vezes a gente não sabe o que a gente tem que fazer, mas tudo envolve você saber o que você está fazendo e como divulgar para as pessoas o que você está fazendo. Legal? Gente, mais uma vez, gratidão aqui. Gratidão.